Eu acrescentaria a estes dados o facto deste homem já estar preso preventivamente. Penso que é relevante na medida em que já houve uma apreciação dos indícios que lhe são imputados. E esses indícios, aparentemente, terão sido suficientemente claros e objetivos no sentido de levar um juiz de instrução criminal a aceitar aplicar aquilo que foi promovido pelo Ministério Público, que é a prisão preventiva, que é a medida de coação mais gravosa. E, portanto, aqui não tenho dúvidas que há aqui indícios que são suficientemente fortes para isso. Há aqui um conjunto de riscos que foram tidos em conta na aplicação dessa medida de coação. E estamos a falar aqui de um contexto, Patrícia, em que a idade das vítimas, para já destas duas vítimas, é relevante. E relevante como, Patrícia? Primeiro porque temos um jovem de 11 anos. Ora, um jovem de 11 anos, isto é um menor de 14 anos, à partida, qualquer crime de abuso sexual, a questão de um eventual consentimento ou uma eventual aceitação à prática destes factos não tem qualquer relevo. À partida, a moldura penal é mais elevada e há uma proteção muito mais intensa por parte do sistema penal a jovens até aos 14 anos do que propriamente a partir dos 14 aos 18 anos. A partir dos 14 aos 18 anos, há um outro jovem que está incluído nessa faixa etária e aí já há uma coisa interessante na posição deste arguido. Já veio dizer que houve qualquer coisa que foi consentida, que foi consensual. E isto já me parece uma lógica defensiva. Defensiva em que sentido? Porque aqui a questão do abuso sexual, do consentimento, embora não seja tido em conta no sentido de afastar a ilicitude do ato, à partida, esse consentimento tem algum relevo no sentido de eventual enquadramento deste crime numa moldura penal bastante mais baixa. Agora, há aqui uma coisa que não podemos escamotear, Patrícia, e é muito importante dizer isto. Provavelmente, tanto o jovem de 11 anos como o jovem de 14 anos podem perfeitamente englobar-se naquilo que é um contexto de grande ascendência que um professor, neste caso de equitação, tem sobre os seus alunos. E muito referenciado e, de resto, muito... A aura... Certo, e muito considerado nesta escola, não é? A relação, exatamente, a relação de proximidade, o facto de, enquanto professor, podemos dizer que poderia exercer alguma autoridade no plano desta relação, o ascendente que tinha, e isto vai permitir o quê? Se isto for provado, que estes jovens, de alguma forma, foram induzidos na prática destes atos, foram vítimas destes atos, por uma razão do seu ascendente enquanto professor, da sua condição de uma espécie de estrela local da equitação e do contexto em que isto aconteceu. Estamos a falar de uma modalidade, concretamente, em que a relação 1 a 1 é muito intensa, isto é, as horas de treino em que o professor está com o aluno são normalmente muito longas, num contexto muito fechado, muito privado dos picadeiros, em que há pouca monitorização, pouca fiscalização, pode levar aqui à consideração, efetivamente, de um abuso sexual não consentido e, portanto, à partida, estamos a falar aqui da possibilidade de aplicar as molduras penais mais elevadas. Quando falamos aqui, há pouco enquadrou-nos esta questão da idade, que é naturalmente importante nestas duas vítimas. Terá acontecido este caso, ou terá sido conhecido este caso por parte de uma denúncia de um jovem de 14 anos, mas ouvimos o Gonçalo relatar que este homem, este monitor de 22 anos, terá dito que não tinha, ou terá expressado que não tinha tido muita noção do que terá acontecido, ou de todo o enquadramento. Isso acaba por não fazer muito sentido com aquilo que acabou de nos dizer, não é? Com a caracterização das duas vítimas e da relação que tinha com elas. Exatamente. À partida, é um comportamento defensivo normal, eu diria padronizado neste tipo de processos. É muito comum quem é indiciado pela prática destes crimes defender-se alegando que não teve uma percepção exata da gravidade dos factos que estava a cometer e vai haver aqui uma tendência de quê, Patrícia? Isto já é um bocadinho revelador, de culpar as vítimas. Isto é, vai haver aqui um esforço de culpabilização das vítimas que já começa a perceber-se na forma como ele justifica da relação consensual. Isto é de facto grave. Para dizer o seguinte também, que infelizmente no histórico das modalidades esportivas, a equitação, sobretudo a nível do contexto internacional, é das áreas e das modalidades onde infelizmente se verificam mais estes casos. Posso dizer, Patrícia, que, por exemplo, nos Estados Unidos, no ano passado, no contexto da equitação, houve dezenas de casos que foram reportados de abuso sexual e, portanto, são contextos que infelizmente acabam por manter os jovens um bocadinho desprotegidos deste tipo de predadores.